No coração indomável da vasta e impenetrável floresta amazônica, onde rios sinuosos cortam uma tapeçaria verde esmeralda e segredos ancestrais repousam sob a copa das árvores, reside uma lenda que capturou a imaginação de exploradores, aventureiros e sonhadores por mais de um século. A cidade perdida de Z. E no centro dessa lenda, como uma figura quase mítica, está o Coronel Percy Harrison Fawcett, explorador britânico, cartógrafo, arqueólogo amador e homem consumido por uma obsessão que o levaria a desaparecer sem deixar vestígios. A história de Fawcett e sua busca por Z não é apenas uma crônica de exploração geográfica. É um mergulho na psique de um homem levado ao limite pela promessa de uma descoberta monumental, uma cidade antiga que poderia reescrever a história das civilizações americanas. É uma saga de coragem, determinação, mistério e, em última análise, uma tragédia que ainda hoje ecoa na imensidão da selva. E o explorador e o enigma. O nascimento da obsessão. Percy Fawcett não era um aventureiro de poltrona. Nascido em 1867, ele era um produto da era vitoriana e eduardiana, um oficial do exército britânico, com experiência em artilharia e espionagem. Sua ligação com a América do Sul começou no início do século XX, quando a Royal Geographical Society o encarregou de mapear fronteiras disputadas entre Brasil, Bolívia e Peru. Foram nessas expedições árduas e perigosas, enfrentando doenças tropicais, animais selvagens, tribos hostis e as dificuldades inerentes à exploração da selva, que Fawcett começou a ouvir sussurros de civilizações perdidas. Relatos de indígenas, fragmentos de cerâmica antiga e formações rochosas incomuns atiçaram sua imaginação. O catalisador de sua obsessão por Z, no entanto, foi um documento do século XVIII, encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, conhecido como Manuscrito 512. Este documento, supostamente escrito por bandeirantes portugueses, descrevia a descoberta de uma cidade antiga e sofisticada nas profundezas da selva brasileira, com arcos triunfais, estátuas, ruas largas e inscrições misteriosas. Para Fawcett, este não era um mero conto. Era a prova de que uma civilização complexa, comparável talvez aos Incas ou Maias, mas muito mais antiga e isolada, havia florescido na Amazônia. Ele batizou essa cidade hipotética de Zé. Zé não era Eldorado, a mítica cidade de ouro que enlouqueceu os conquistadores espanhóis. Para Fawcett, Zé representava algo mais profundo, o berço de uma civilização perdida, talvez de origem atlante ou fenícia, cujos segredos poderiam revelar a verdadeira história da humanidade. Ele acreditava que a Amazônia não era um vazio primitivo, mas um lugar que já abrigara populações densas e culturas avançadas, uma ideia que na época era considerada herética pela maioria dos arqueólogos e antropólogos. Zing. As expedições iniciais, sinais e perigos. Alimentado por essa convicção, Fawcett organizou e liderou várias expedições à Amazônia em busca de Z, antes da Primeira Guerra Mundial. Cada jornada era uma prova de resistência física e mental. Ele e seus companheiros enfrentavam fome, doenças como a malária e a febre amarela, encontros tensos com tribos isoladas, algumas das quais ele conseguiu pacificar com presentes e diplomacia, outras que o viam com hostilidade e a constante ameaça da própria selva. Visual. Fawcett e seus companheiros abrindo caminho pela mata densa, enfrentando tempestades, mosquitos, cobras, encontros com indígenas. Embora nunca tenha encontrado Z, Fawcett coletou o que considerava evidências promissoras, fragmentos de cerâmica incomum, relatos orais de cidades de pedra e a sensação persistente de que estava no caminho certo. Ele era meticuloso em seus mapas e observações, mas também se baseava em uma intuição quase mística e em suas próprias teorias sobre as origens das civilizações. Ele se tornou conhecido por sua resistência incrível,
sua capacidade de sobreviver com poucos recursos e sua determinação inflexível. A Primeira Guerra Mundial interrompeu suas explorações. Fawcett serviu com distinção na França, mas a selva e a promessa de Z nunca abandonaram seus pensamentos. 3. A Última Jornada. Rumo ao Desconhecido, 1925. Após a guerra, com mais de 50 anos, Fawcett estava mais determinado do que nunca a encontrar sua cidade perdida. Em 1925, ele organizou sua expedição mais ambiciosa e, como se veria, sua última. Desta vez, ele seria acompanhado por seu filho mais velho, Jack Fawcett, um jovem forte e entusiasmado, e pelo amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Visual: Percy Fawcett mais velho, mas ainda determinado, Jack Fawcett e Raleigh Rimmel se preparando para a expedição, fotos da época. Fawcett acreditava que uma expedição menor e mais ágil teria mais chances de sucesso, evitando a atenção indesejada e movendo-se mais rapidamente. Eles partiram de Cuiabá, no Mato Grosso, em abril de 1925, com o objetivo de penetrar em uma região inexplorada do Alto Xingu, onde Fawcett acreditava que Z estava localizada. As últimas notícias da expedição vieram em 29 de maio de 1925. Em uma carta enviada por um mensageiro, Fawcett escreveu de um local chamado Dead Horse Camp, assim nomeado porque seu cavalo havia morrido ali em uma expedição anterior. Ele expressava otimismo, afirmando que estava prestes a entrar em território desconhecido e que esperava encontrar Z em breve. Ele também alertou que, se não retornassem, nenhuma expedição de resgate deveria ser enviada, pois o perigo seria muito grande. Depois disso, Percy Fawcett, Jack Fawcett e Raleigh Rimmel desapareceram na imensidão verde da Amazônia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 4. O mistério do desaparecimento. Teorias e buscas infrutíferas. O desaparecimento de uma figura tão proeminente como o Coronel Fawcett desencadeou uma onda de especulação e inúmeras expedições de busca nas décadas seguintes. Nenhuma delas teve sucesso em encontrar os exploradores ou fornecer provas conclusivas de seu destino. Visual: manchetes de jornais da época sobre o desaparecimento, cenas de expedições de busca enfrentando dificuldades. As teorias sobre o que aconteceu com Fawcett e seus companheiros são muitas e variadas. Mortos por tribos hostis. Esta é a teoria mais amplamente aceita. A região do Alto Xingu era habitada por diversas tribos indígenas, algumas das quais eram conhecidas por sua hostilidade a estranhos. Fawcett poderia ter inadvertidamente entrado em território proibido ou ofendido algum grupo. Vários relatos, alguns de confiabilidade duvidosa, surgiram ao longo dos anos de indígenas que alegavam ter matado os exploradores ou conhecido seu destino. Morte por doença ou acidente. A selva amazônica é implacável. Doenças tropicais, ataques de animais, afogamentos ou outros acidentes são perigos constantes. O grupo, enfraquecido pela jornada, poderia ter sucumbido a um desses perigos. Decidiram permanecer na selva. Alguns teorizaram que Fawcett, talvez tendo encontrado Z, ou uma comunidade indígena pacífica, decidiu abandonar o mundo exterior e viver o resto de seus dias na selva, como havia sugerido em algumas de suas correspondências. Esta teoria é mais romântica do que provável. Assassinados por companheiros ou outros brancos. Teorias mais conspiratórias sugerem que eles poderiam ter sido mortos por membros de sua própria expedição, embora fossem apenas 3, ou por outros garimpeiros ou bandidos na região. Numerosas expedições de resgate e investigação, algumas lideradas por figuras como o explorador brasileiro Marechal Rondon e, mais tarde, por jornalistas e aventureiros, tentaram solucionar o mistério. Alguns encontraram possíveis artefatos de Fawcett, como uma bússola ou ossos que se especulou serem dos exploradores. Testes posteriores, em alguns casos, foram inconclusivos ou negativos. Histórias de um rapaz branco sendo criado por uma tribo também surgiram, mas nunca foram confirmadas. V.
O legado de Fawcett e a realidade por trás de Z. Embora Percy Fawcett nunca tenha encontrado sua cidade perdida de Z, e seu destino permaneça um dos grandes mistérios não resolvidos do século XX, seu legado é inegável. Inspiração para a exploração. Sua coragem e determinação inspiraram gerações de exploradores e aventureiros. Ele personificou o espírito da exploração em uma era em que vastas partes do globo ainda eram desconhecidas. Contribuições cartográficas. Apesar de sua obsessão por Z, Fawcett fez contribuições significativas para o mapeamento de regiões remotas da América do Sul. Debate sobre civilizações amazônicas. A crença de Fawcett em civilizações complexas na Amazônia, embora ridicularizada por muitos em sua época, ganhou mais credibilidade nas últimas décadas. Descobertas arqueológicas recentes, como os geóglifos no Acre e a evidência de grandes assentamentos e redes de estradas pré-colombianas, como os encontrados na região do Alto Xingu, ironicamente perto de onde Fawcett desapareceu, sugerem que a Amazônia pode, de fato, ter abrigado sociedades muito mais complexas e populosas do que se pensava anteriormente. O trabalho de arqueólogos como Michael Heckenberger revelou a existência de cidades-jardim interconectadas, com praças, estradas e manejo sofisticado da terra, datando de antes da chegada dos europeus. Essas descobertas não confirmam a existência de Z, como Fawcett a imaginou, uma cidade de pedra com arquitetura de estilo europeu ou Atlante, mas validam sua intuição de que a Amazônia não era um vazio verde. A história de Percy Fawcett e sua busca pela cidade perdida de Z é um conto cativante sobre a linha tênue entre a visão e a obsessão, entre a exploração científica e a busca por um sonho. Ele era um homem de seu tempo, com suas teorias por vezes excêntricas, mas também um explorador de coragem e resiliência inquestionáveis. Seu desaparecimento na selva adicionou uma camada trágica e mítica à sua lenda, transformando-o em um símbolo da busca humana pelo desconhecido e pelos segredos que o mundo ainda guarda. A selva amazônica engoliu Percy Fawcett, mas sua história e a lenda da cidade perdida de Z continuam a nos fascinar. Um lembrete de que, mesmo em nossa era de satélites e GPS, ainda existem mistérios profundos esperando para serem desvendados, ou talvez para permanecerem para sempre ocultos sob o dossel verde da maior floresta tropical do mundo. E assim, a saga de Percy Fawcett e sua busca pela cidade perdida de Z permanece como um dos capítulos mais intrigantes e trágicos da exploração. Se a jornada de Percy Fawcett em busca da cidade perdida de Z o intrigou, deixe seu curtir. Para mais histórias de aventura e mistério, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há um mundo de descobertas esperando por você. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!